Bom dia, pelotões. Um ótimo sábado para todos. Estamos aqui novamente para mais um Entender História. Vamos estar conversando mais um pouco sobre a história do Brasil e outros assuntos. Quero agradecer por estar, através do IP1000, entrando na casa dos senhores. Mesmo nesse momento de pandemia, nós estamos aí com as nossas aulas, né? Porque nós não podemos parar. Conto com os senhores, aproveitem o máximo para que a gente possa conseguir atingir o nosso objetivo. O IP1000, ele mera por isso, atingir o seu objetivo, aprender, tomar cuidado, né? Higienizar as mãos, usar máscara, que é o que pede o momento. Ainda não acabou. Muita gente já está achando que a pandemia está terminada, não. Tem países aí praticamente começando com nova onda. Brasil tem que tomar cuidado e nós estamos aqui. Tá? Mais uma vez, agradeço aos diretores Gama, senhora Edilane e os demais diretores, né? Senhora Dila, né? Que está também sempre conosco, coordenador Bruno, coordenador Menezes, que dá todas as dicas, todos os momentos para que a gente possa estar aqui fazendo essa gravação. Vamos lá então? Um bom sábado e boa aula! Vamos ao hino nacional brasileiro. Brasil.
Vamos lá? Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar o seu último limite e dar o melhor de si mesmo. Sempre dar o melhor de si mesmo para conseguir atingir o seu objetivo. E estamos aqui prontos também para ajudá-los nas matérias, nas dicas, né, dos vestibulares, na sua área militar, com toda a importância que você é para o IP1000 e que o IP1000 é para vocês, para nós. Vamos lá então, nós vamos conversar hoje, né? Ver o que vamos estar falando, entendendo a história. Nós vamos estar lá com o Brasil pré-colonial, o encontro de culturas, a fase do escambo e do estanco, a disputa com o comércio das Índias. Também teremos o sistema colonial português, as capitanias hereditárias, a indústria açucareira, a escravidão e a justificativa do tráfico, a União Ibérica, as invasões estrangeiras, o movimento das bandeiras, a mineração, a rebelião das colônias, a fuga da família real portuguesa, o período joanino, o movimento de rebeldia e o processo de independência do Brasil. Lembrando que o próximo domingo temos eleições e é exatamente a data da independência do Brasil. Vamos lá então e vamos iniciar com um vídeo para ficar bem claro sobre tudo isso que nós estudaremos hoje, ou melhor, entenderemos hoje. Olá pessoal, eu sou o Felipe, professor de História do curso Enem Gratuito. A aula de hoje é sobre Brasil Colônia, mais especificamente o período referente à economia de pau-brasil e depois à economia açucareira. Pessoal, quando se fala na história do Brasil inicial, os primeiros 30 anos, a gente fala do período pré-colonial. Não houve uma colonização efetiva, é o período marcado pela extração de pau-brasil. Nesse momento, portugueses e índios têm uma relação marcadamente amistosa, baseada no escambo. Os índios cortavam pau-brasil, levavam até o litoral, abasteciam os navios, as feitorias também, que eram os pontos fortificados de armazenamento e comércio pau-brasil, e em troca recebiam alguns presentes, como por exemplo, machados e facões, que auxiliavam, claro, no corte da madeira, mas também alguns enfeites, adereços e espelhos também. Muito bem, nesse momento nós temos o rei de Portugal concedendo o monopólio da extração a uma companhia, a Companhia Comercial de Fernão Noronha. Ele vai aparecer aqui em 1502, constrói as primeiras feitorias, certo? Mas vai conviver com a presença de piratas franceses. Por quê? Porque a França não concordava com o Tratado de Tordesilhas e o rei da França incentivava a prática da pirataria no nosso litoral. Franceses vinham para cá para saquear para o Brasil nas feitorias, nos navios, e também vinham para cá fundar feitorias e praticar escambo com os índios. Foi essa ameaçadora presença francesa que levou Portugal a decidir pela colonização efetiva do território. É povoar para garantir a posse. Mas é claro que tem uma outra causa econômica importante. Portugal, por volta de 1530, já havia perdido alguns entrepostos comerciais importantes no Oriente. E foi isso que levou Portugal a se interessar mais pelo Brasil, pela possibilidade de se produzir aqui algo que pudesse levantar um pouco a economia portuguesa. Cana-de-açúcar. Produto que os portugueses já produziam nas Ilhas Atlânticas, certo? E que via no Brasil condições ainda mais favoráveis. Quando a gente fala da economia açucareira, falamos então do produto carro-chefe da nossa colonização. Temos na economia açucareira 6 características mais importantes. Primeiro, é um produto de clima tropical e por isso tem grande valor comercial na Europa, onde o clima é mais frio ou temperado. É um produto, então, claro, voltado para o mercado externo. É uma monocultura de exportação, ou seja, nós temos um só produto produzido em grande quantidade para ser vendido ao mercado externo, certo? Monocultura de exportação. Agora, o tipo de propriedade aqui é o latifúndio, a grande propriedade rural, o que ajuda a explicar, claro, a nossa histórica má distribuição de terras. Temos também uma dificuldade portuguesa de investir nessa produção.
Faltavam recursos para comprar as mudas de cana, para montar os engenhos e também, né, para comprar escravos. E foi isso que levou Portugal, a burguesia portuguesa, a recorrer ao investimento de bancos holandeses. Então temos aí a importância da participação econômica de bancos holandeses. Agora, tem aí também uma outra coisa importante. Portugal vai usar como mão de obra predominante a mão de obra escrava africana. Mesmo havendo aqui de 3 a 5 milhões de índios. Isso por quê? Porque o comércio atlântico de escravos, das feitorias portuguesas na África para o Brasil, tá, era algo altamente lucrativo. Era mais uma fonte de lucro à burguesia portuguesa, mais uma fonte de arrecadação tributária da coroa portuguesa, enquanto a captura de índios do interior dificilmente traria lucros à burguesia portuguesa e muito menos possibilidade de tributação por parte da coroa, certo? E temos uma outra característica, a sexta característica importante, que é a condição de um solo naturalmente fértil e virgem, o solo de Massapê. Agora, para colonizar um território é preciso organizá-lo administrativamente. E o sistema administrativo que Portugal vai adotar é o sistema de capitanias hereditárias, que Portugal já adotava nas suas ilhas atlânticas, onde também produzia cana-de-açúcar. Mas no Brasil, será que vai dar muito certo isso? Olha só, não vai dar muito certo não, tá? Esse sistema, ele funcionava através do que regiam dois documentos mais importantes, a Carta de Doação e o Foral. A Carta de Doação era o documento pelo qual o rei de Portugal, a coroa portuguesa, doava, entre aspas, uma capitania a um donatário. Doava por quê, entre aspas? Porque o donatário não era proprietário, ele não poderia vender aquela terra. Ele tinha apenas o direito de usufruto. Caberia a ele explorar aquela terra, essa exploração gerar impostos ao rei. Isso garantiria a ele, certo, ainda a posse sobre a capitania e, quando morresse, o direito de transmitir a posse ao seu filho homem mais velho. Por isso, capitanias hereditárias. Agora, tinha um outro documento, o chamado Foral, que trazia claramente as atribuições do donatário. O donatário ele tinha total autoridade sobre a sua capitania. Isso parece ser muito bom o donatário, né? Mas isso traz também a ele muita responsabilidade. Isso quer dizer que Portugal estava terceirizando praticamente a colonização do Brasil. 15 capitanias nas mãos de 12 donatários. Será que isso tem como dar certo? Pois é. Cabia ao donatário, pessoal, cuidar da segurança do território. Segurança do território significava o quê? Combater piratas franceses, que vinham pelo mar, e combater os inimigos do interior. Os índios, que resistiam à ocupação de suas terras, e também à tentativa portuguesa de escravizá-los. Então, cuidar da segurança era um fardo muito grande para um donatário. Agora, cabia a ele também cuidar da parte da infraestrutura, ou seja, construir portos, fundar vilas e construir engenhos, criar a infraestrutura necessária para a produção e a distribuição da produção. Agora, cabia a ele também atrair para o Brasil portugueses interessados em investir na produção aqui. Esses portugueses que, porventura, viessem para cá, receberiam do donatário um lote de terra, um latifúndio, que vai se chamar de sesmaria, certo? Esse colono, esse futuro senhor de engenho, quando recebe uma sesmaria, também não é proprietário dela, não tem direito de propriedade, sim apenas o direito de posse, o direito de usufruto. Se ele receber uma terra e não explorá-la, não produzir e não gerar impostos, ele vai perder o direito sobre ela. Percebam que o sistema de capitanias hereditárias é um sistema que tem uma lógica feudal, né? O Estado concede terras e, em troca, cobra impostos. Não há participação da coroa na colonização, terceiriza-se a colonização nas mãos da iniciativa privada, vamos dizer assim, que são os donatários e os colonos. Agora, é um fardo muito grande para quem vem colonizar, por isso haverá pouco interesse inicial pelo Brasil. Das 15 capitanias, só 2 conseguiram prosperar nas 2 primeiras décadas. As outras fracassam pela falta de recursos, pela insegurança, pela distância em relação a Portugal e a própria dificuldade de articulação de mercados, né? Tudo isso leva a maioria das capitanias ao fracasso. Só 2 prosperam, Pernambuco e São Vicente. Foi pensando nisso que a coroa portuguesa resolveu ter uma participação maior na administração da colonização do Brasil. E então resolveu centralizar a administração em 1548 com a criação do governo geral. Temos agora um governador geral que tem como 3 auxiliares, como se fossem 3 ministros, o provedor-mor, que cuida das finanças, também da parte de infraestrutura, tem o capitão-mor, que cuida da segurança, e tem o ouvidor-mor, que cuida da justiça.
E como extensão desse governo centralizado, inicialmente em Salvador, que é a primeira capital do Brasil, fundada em 1549, nós temos as câmaras municipais. Em cada vila, os chamados municípios da época, né, temos uma câmara que pode ter de 3 até 5 vereadores, que exerciam, que acumulavam as funções legislativas, executivas e judiciárias. E o voto era censitário. Quem pertenciam às câmaras, os vereadores, eram chamados homens bons, os homens ricos da colônia. Em geral, senhores de engenho, senhores de escravos. É importante pontuar uma coisa. O que fazem as câmaras municipais? O que fazem os senhores de engenho, vereadores? Em grande parte, cobram impostos. De quem? De quem produz. E quem produz? Eles mesmos. Então eles vão cobrar impostos deles para repassar, em última instância, a coroa? É isso mesmo. Pois é por esses motivos que as câmaras municipais não funcionarão sempre como uma extensão bem comportada da administração colonial portuguesa. Em vários momentos, essas câmaras municipais serão importantes focos de revolta colonial. Certo? Pessoal, sobre economia, da colonização, economia açucareira, economia para o Brasil e sobre o sistema administrativo, o mais importante é isso, tá? Agora não se esqueça de olhar o conteúdo da aula aqui na descrição e também curtir o nosso vídeo e caso ainda não tenha feito, se inscreva no nosso canal, por favor. Obrigado. Então vamos lá, iniciando, falando do nosso Brasil pré-colonial. O período pré-colonial compreende desde a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 até meados da década de 1530. Essa fase encerrou-se com a ampliação do sistema de capitanias hereditárias e ficou conhecida dessa forma pela ausência de uma política de colonização e de ocupação por parte de Portugal em relação ao Brasil. Nessa época, houve ainda a predominância da exploração do pau-brasil e da instalação de feitorias no litoral. O encontro de culturas. A chegada dos portugueses ao Brasil estava relacionada com o pioneirismo de Portugal e depois da Espanha durante o desenvolvimento de grandes navegações marítimas. Primeiramente, nesse processo, deve-se levar em consideração a consolidação da monarquia em Portugal no século XIV, a qual garantia a maior centralização de poder e a estabilidade política. Essa centralização do poder garantiu a Portugal um crescimento de sua atividade mercantil, e isso está muito relacionado com a sua proximidade com importantes centros do mundo islâmico. Além disso, Lisboa recebeu grandes investimentos de genoveses interessados em desenvolver o comércio daquela região. A fase do escambo e do estanco. Escambo é o monopólio sobre um produto de forma legal. Um exemplo é o que ocorria no período pré-colonial do Brasil. Portugal arrendou o direito de exploração do pau-brasil a um consórcio de mercadorias de Lisboa, o qual era liderado por Fernão de Noronha, os quais assumiram também o compromisso de patrulhar o litoral, objetivando evitar invasões estrangeiras. Já o escambo, troca direta ou simplesmente troca e a transação ou contrato em que cada uma das partes entrega um bem ou presta o serviço para receber da outra parte um bem ou serviço em retorno de forma de crédito, sem que um dos bens seja moeda, isto é, sem envolver dinheiro ou qualquer aplicação monetária aceita ou em circulação. Por exemplo, um agricultor com um marceneiro pratica o escombo trocando 2 cestos de fruta por uma cadeira ou pela instalação de uma cerca em seu terreno. O escambo foi utilizado durante a colonização do Brasil, uma vez que os símbolos não conheciam qualquer forma de dinheiro. Os índios não conheciam qualquer forma de dinheiro. Portugal arrendou o direito de exploração do pau-brasil a um consórcio de mercadores de Lisboa, o qual era liderado por Fernando de Noronha, os quais assumiram também o compromisso de patrulhar o litoral, objetivando evitar invasões estrangeiras.
Ocorreu, por exemplo, a remoção do estanco no período do reformismo ilustrado, luso-brasileiro, onde foi removido o estanco do sal, pois tal postura, tendo continuidade segundo os ideólogos ilustrados na época, prejudicava o crescimento de Portugal, o qual queria aproximar-se em crescimento junto aos grandes geradores das luzes daquela época, como França, Inglaterra e Holanda. A disputa com o comércio das Índias. Após o descobrimento do Brasil, Portugal continuava dando prioridade ao comércio com as Índias. É que as especiarias que os portugueses compravam lá valiam muito no comércio da Europa. Eram cravo, pimenta, canela, noz moscada, gengibre e etc. No Brasil, Portugal só empenhava no extrativismo do pau-brasil, madeira que produzia uma tinta vermelha que tinha um valor comercial. Apenas a partir de 1530, com a expedição organizada por Martim Afonso de Souza, Portugal iniciou a colonização da nova terra, e dando preferência na Índia, pois não encontraram metais valiosos em abundância, renegaram o Brasil. Já o Brasil colônia é o período que compreende os anos de 1530 a 1822. Esse fato histórico foi iniciado com a primeira expedição realizada por Martim Afonso de Souza no litoral brasileiro. De acordo com a história do Brasil, o marco inicial do Brasil colônia foi o momento em que D. João III encaminhou Martim Afonso de Souza, em 1530, para realizar uma expedição colonizadora no litoral brasileiro. A finalidade foi estabelecer vilas e dividir lotes de terras para os donatários, pessoa que administrava terras que recebiam, explorarem metais preciosos e cultivassem a cana-de-açúcar. Já o sistema colonial português na América. Apesar de Brasil ser o único país integralmente de colonização ibérica e não hispânica no continente, existem mais aspectos em comum em seus vizinhos do que se poderia supor com a sua colonização. A exploração agrícola, industrial e a mineral e o uso de mão de obra escrava em alguns momentos históricos. Adicionalmente, a história do país andino e platino sempre esteve estreitamente ligada à história brasileira, sem contar com o fato das colônias portuguesas e disputas de Portugal com a França sobre o domínio de terras com a Guiana Francesa. Também compuseram os domínios portugueses as atuais províncias canadenses da Terra Nova e Labrador, tanto na ilha de Terra Nova quanto na região de Labrador ficaram sob o domínio português. A Nova Escócia, o país centro-americano de bárbaros. A colonização portuguesa da América é marcada pela criação de capitanias hereditárias, em contraste com a fragmentação das possessões espanholas vizinhas. As colônias portuguesas na América formaram uma unidade e integridade territorial linguística após a independência, dando origem ao maior país da região. Os termos Brasil Colônia e Brasil Colonial são categorias de análise historiográfica que se baseiam no estado do Brasil, referindo-se às colônias portuguesas na América, que formaram em 1815 o Reino do Brasil. Durou do século XVI ao século XIX, especificamente 1500 a 1815, tendo variações geográficas ao longo dos seus quase 3 séculos de existência, como a existência do Estado do Maranhão, criado em 1621 a partir da repartição norte-americana portuguesa, que foi incorporado ao Estado do Brasil em 1775. A economia da América Portuguesa caracterizou-se pelo tripé monocultura, latifúndio e mão de obra escrava.
e, apesar de grandes diferenças regionais, manteve-se no período colonial, a unidade linguística tendo se formado nessa época, o povo brasileiro, junção de miscigenação de europeus, africanos e indígenas do Brasil, formando uma cultura autóctone, característica. Deem uma olhada aí no mapa, já enxergam aí as capitanias hereditárias. E as capitanias hereditárias eram uma forma de administração do território colonial português na América. Basicamente, eram formadas por faixas de terras que partiam do litoral para o interior, comandadas por donatários cuja posse era passada de forma hereditária, de pai para filho. Capitanias hereditárias, por motivos de melhor aproveitamento para a administração da colônia, a coroa portuguesa delega a exploração e a colonização aos interesses privados, principalmente por falta de recursos de Portugal em manter a sua colônia de além-mar. Ocorre, então, a divisão do território em capitanias, que iam do litoral até o limite estipulado pelo Tratado de Tordesilhas. Um modelo de colonização que tinha obtido sucesso na Ilha da Madeira e em Cabo Verde, na África. A primeira divisão forma a Ilha de São João, colocada sob responsabilidade de Fernando de Noronha, em 1504. A iniciativa de colonização, utilizando este modelo, respondia à necessidade de proteção contra invasores, sobretudo franceses. De início, foram 15 beneficiários agregados com capitanias no território da colônia portuguesa. Os escolhidos eram membros da baixa nobreza portuguesa que a coroa acreditava terem condições para a empreitada de colonização. Esses nobres foram denominados donatários e representavam a autoridade máxima da capitania. O donatário não era dono, mas deveria desenvolver a capitania com recursos próprios, responsabilizando-se por seu controle, proteção e desenvolvimento. Juridicamente, se tratava o controle de capitania através de 2 documentos, carta de doação e carta foral. A carta de doação dava a posse da terra ao donatário e a possibilidade de transmitir essa terra aos filhos, mas não a autorização de vendê-la. O documento dava também uma sesmaria de 10 léguas de costa onde se deveria fundar vila, construir engenhos, garantir a segurança da colonização através do povoamento. Nela, defendia-se que o donatário era a autoridade máxima e judicial e administrativa da capitania. Era ele que controlava a escravização indígena, a aplicação da justiça, apenas o reconhecimento impostos. A carta foral, por sua vez, estipulava tributos e distribuição de lucros de produção das capitanias, definindo o que pertencia à coroa e o que pertencia aos donatários. O sistema foi bom para a coroa, que amealhava os lucros, mas nem tanto para os donatários. Estes enfrentavam desde o início grandes dificuldades, tendo de se desenvolver da colônia um pouco de recursos, prejudicados pela distância de Portugal e fustigados por ataques indígenas. Por conta dessas dificuldades, o modelo não foi como esperado. Vingaram apenas 2 capitanias, Pernambuco e São Vicente. O fracasso do modelo não fez com que a coroa mudasse seu posicionamento e a estrutura administrativa da colônia. A abolição da hereditariedade foi o primeiro passo nesse sentido, ocorrendo apenas em 1759, definido pelo Marquês de Pombal. As capitanias hereditárias existiram até 1821. À medida que iam fracassando, voltavam às mãos da coroa brasileira e eram redimensionadas, gerando novas estruturas da administração. O ato de redimensionar as fronteiras das capitanias hereditárias moldou alguns estados litorâneos
atuais. Finalmente, diante dos problemas da administração, a coroa portuguesa resolve, em 1548, centralizar o poder e nomear um governador-geral, Tomé de Souza, para o Brasil, iniciando uma nova fase da história colonial brasileira. Bem, as capitanias hereditárias ficaram assim. No Pará, João de Barros e Aires Cunhas; Maranhão, Fernando Álvares de Andrade; Piauí, Antônio Cardoso de Barros; Rio Grande, João de Barros e Aires da Cunha; Itamaracá, Pedro Lopes de Souza; Pernambuco, Duarte Coelho; Bahia de Todos os Santos, Francisco Pereira Coutinho; Ilhéus, Jorge Pereira Coutinho; Porto Seguro, Pero de Caminho Tourinho; Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho; São Tomé, Pero de Góis; Rio de Janeiro, Martim Afonso de Souza; Santo Amaro, Pero Lopes de Souza; São Vicente, Martim Afonso de Souza; Santana, Pero Lopes de Souza. A indústria açucareira, com a economia açucareira no Brasil, corresponde a um período colonial do século XVI. O açúcar representou a primeira riqueza produzida no país, acompanhada da ocupação do mesmo. Deu origem às 3 primeiras capitanias, Pernambuco, Bahia e São Vicente, localizado nas costas do litoral do território. Fizeram com que o Brasil se tornasse a maior produtor e explorador de açúcar da época. Pernambuco era a capitania mais rica, tinha a colonização, ou melhor, tinha as maiores fazendas e a era mais poderosa. Desse estado saiu a maior produção de açúcar do mundo. Essas plantações ficaram conhecidas como plantation, pois eram grandes fazendas que produziam apenas uma cultura, monocultura, e a sua produção era totalmente voltada ao comércio exterior. O pacto colonial assegurava que tudo que fosse produzido no Brasil seria comercializado com a metrópole portuguesa. E assim foi estabelecido um monopólio comercial dos portugueses, que puderam comercializar com outros países europeus e ficar com a maior parte dos lucros. Ou seja, a colônia produzia e entregava sua produção a preços baixos e comprava os escravos a preços altos. Portugal sempre ficava ganhando em qualquer negociação. Os donos das pequenas terras também podiam plantar cana e vender para os grandes proprietários de engenho. Acabavam sempre ficando dependentes de quem possuía grandes posses, uma vez que não tinham o mecanismo para produzir o açúcar em si, e nem a mão de obra. Alguns senhores eram apenas proprietários de escravos e também vendiam aos grandes senhores ou deixavam de plantar em sua propriedade e, como forma de pagamento, ficava com a maior porcentagem dos lucros. A partir do século XVII, a economia açucareira entra em declínio devido à expulsão dos holandeses no norte do Brasil e à tomada de posse novamente do lugar em que eles ocuparam. Os holandeses começaram a plantar e comercializar cana-de-açúcar em suas colônias, nas Antilhas, fato que contribuiu para que uma forte concorrência com os europeus, deixando a preferência do açúcar brasileiro de lado. Embora a produção não tinha parado, ela diminuiu bastante e os colonos começaram a se voltar a outras culturas e posteriormente para o ouro. A escravidão e a justificativa do tráfico. A escravidão no Brasil ocorreu no século XVI e XIX. Foi uma forma de exploração de forma de trabalho de homens e mulheres africanas, sustentada pelo tráfico negreiro pelo Oceano Atlântico. O processo de apresamento na África, seguido de travessia do oceano e da chegada em terras brasileiras, foi bastante complexo.
O fluxo de africanos de diversas partes do continente foi tanto que os escravizados chegaram a compor 75% da população em lugares como o Recôncavo Baiano, por exemplo. E com a chegada dos portugueses na costa atlântica, ao sul do Saara, no século XV, que as formas de comércio se modificam e o uso de violência passou a ser comum. Cerca de 4,9 milhões de africanos vieram para o Brasil. As plantations e os monopólios eram a base da agricultura escravista e garantiram a escravidão como um negócio lucrativo. E aí nós temos a foto, né, o interior do navio negreiro, a pintura do artista alemão John Moritz Rugendas, aproximadamente em 1830 da história, né? A chegada era marcada inicialmente pela burocracia, classificados por sexo e idade. Posteriormente eram enviados para o local onde se faziam os leilões de escravos, que poderia ser já na alfândega ou nos armazéns próximos da região portuária. Como chegavam bastante debilitados, doenças, feridas na pele, com vermes, né, ou escorbuto, e por um pouco peso, era preciso valorizar a mercadoria. E para a venda, os cativos eram limpos, tinham os cabelos e barbas cortadas e passavam óleo na sua pele. Neste momento, recebiam a sua alimentação mais cuidadosa para melhorar o aspecto. Já para esconder a aparência depressiva, chamada de banzo, causada pela exploração e imigração forçada, os cativos recebiam produtos estimulantes como o tabaco. Além da venda em loco, os homens e mulheres escravizados eram anunciados nos jornais. A busca de periódicos no período, esse tipo de anúncio é facilmente encontrado. Postos à venda a partir de seu sexo, idade e etnia, a preferência se dava por homens adultos, os mais caros. A venda envolvia garantias, caso o cativo apresentasse alguma doença ou debilidade física, aos 15 dias sequentes a venda podia ser devolvido. Olhem aí a foto. Ainda assim, é preciso destacar o papel importante das revoltas e das rebeliões, formas de resistência e exploração imposta com a experiência dos quilombos, como o de Palmares, e as diversas táticas praticadas para fugir da violência injusta. Homens e mulheres cativos não foram passivos ao sistema e foram submetidos a reagindo das mais variadas formas. A União Ibérica, que ocorreu entre 1580 e 1640, foi a unificação das coroas espanhola e portuguesa. A partir da crise sucessora do trono português, essa crise de sucessão decretou o fim da dinastia de Avís e coroou o rei Filipe II da Espanha como um rei tanto de Portugal quanto da Espanha. O rei de Portugal, Dom Sebastião, desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir contra os mouros no Marrocos, em 1578. Como o rei não havia deixado herdeiros para sucedê-lo, quem assumiu foi seu tio-avô, Dom Henrique. No entanto, Dom Henrique acabou morrendo 2 anos depois e, como também não possuía herdeiros diretos, foi iniciada uma crise de sucessão do trono português. Após a morte de Dom Henrique, 3 pretendentes alegaram parentesco com Dom Sebastião e lançaram-se na luta pelo trono. Entre os pretendentes estava o rei espanhol Filipe II, que possuía grande apoio entre os membros da nobreza portuguesa. Depois de invadir Portugal e vencer pequenos conflitos contra um dos pretendentes ao trono, chamado Antônio, o rei Filipe II foi coroado como rei de Portugal. As invasões estrangeiras.
Piratas e corsários ingleses e invasores franceses e holandeses ameaçaram o domínio português em território colonial. Ao longo do século XVI e o início do século XVII, disputaram o poder invadindo a colônia ou comercializando mercadorias. Durante o período colonial, as incursões inglesas no Brasil restringiram-se a ataques de piratas e corsários. Foram saques ocasionados que tornaram a presença inglesa na colônia bem menos intensa do que a francesa e a holandesa. Embora tanto a pirataria quanto o corso se caracterizassem pela pilhagem e pelo saque, o pirata agia por conta própria, enquanto os corsários tinham apoio oficial de uma entidade ou governo. O primeiro corsário inglês a apostar na colônia foi o traficante de escravos William Hawkins, entre 1530 e 1532. Percorreu alguns pontos da costa e fez escambo do pau-brasil com os índios. Outro foi Thomas Cavendish, que atacou em Santos em 1591, conhecido como Lobo do Mar. Cavendish estava a serviço da Rainha da Inglaterra I. O corso realizado pelos ingleses, entretanto, intensificou-se apenas na segunda metade do século XVI. Quanto aos conflitos católicos e protestantes, tornaram-se intensos e na Inglaterra os mercadores empolgaram-se com as possibilidades comerciais abertas pelas novas rotas marítimas. A primeira incursão pirata dos ingleses ao litoral brasileiro foi em 1587. Em 1595, o inglês James Lancaster conseguiu tomar o porto do Recife. Retirou o grande volume do pau-brasil que levou para a Inglaterra, depois de realizar saques na capitania durante mais de um mês. Os franceses invadiram o Brasil em 2 ocasiões e estabeleceram colônia do território. O Rio de Janeiro, em 1555 a 1567, fundaram a França Antártica. No Maranhão, de 1612 a 1615, a França Equinocial. Um dos motivos das invasões foi o fato de que o Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha, excluía a França e as outras nações da divisão do Novo Mundo. Essas nações ficavam à margem de cobiçadas riquezas brasileiras, como o pau-brasil e a pimenta nativa e o algodão. O movimento das bandeiras e a expansão territorial em período pombalino. No desenvolvimento de processos de colonização do Brasil, a organização de expedições pelo interior teve objetivos diversos: a busca por metas e pedras preciosas, o apressamento de indígenas, a captura de escravos africanos fugitivos e o encontro das drogas do sertão. São apenas alguns dos aspectos que permeiam a motivação desses deslocamentos. Em suma, as expedições pelo interior do território estiveram divididas entre a realização das entradas e bandeiras. As entradas envolviam a organização do governo português na realização de expedições que buscavam o apresamento de índios e a prospecção de minérios, chegando ao século XVII, momento em que o açúcar vivia uma acentuada crise e o governo português se recuperava do domínio espanhol. As autoridades coloniais incentivavam tais ações exploratórias na esperança de se descobrirem alguma outra atividade econômica capaz de ampliar os lucros da coroa. Além da ação oficial, a exploração do território colonial aconteceu pelas mãos de particulares interessados
em obter riquezas, buscar metais preciosos e capturar escravos. Conhecidos como bandeirantes, essas figuras do Brasil colonial irrompiam pelos sertões, ultrapassando os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas, e saíam geralmente das regiões de São Paulo e São Vicente. De fato, ao longo do tempo, vemos que o bandeirantismo se dividiu em diferentes modalidades. A expansão territorial do Brasil foi a ampliação dos limites do território brasileiro, que aconteceu entre o descobrimento e o Tratado de Madrid, em 1750. Durante esse tempo, o país aumentou a sua área em mais de 2 vezes. Essa expansão é decorrente do desenvolvimento econômico da colônia e dos interesses políticos estratégicos da colonização. Um primeiro evento que permitiu a expansão foi a União Ibérica, que, em 1580 e 1640, colocou as possessões lusas e hispânicos sob o controle de um mesmo governo. Nesse momento, a necessidade de se respeitar fronteiras do Tratado de Tordesilhas foi praticamente invadida. Durante as primeiras décadas após o descobrimento do Brasil, o povoamento avançou bem pouco, estando restrito a áreas litorâneas do Nordeste e do Sudeste. A população branca era reduzida, não conhecendo bem o território, se depararam com uma grande resistência por parte dos nativos. No século XVII, as atividades produtivas, a ação do Estado com relação à resistência dos nativos e a ameaça iminente dos invasores estrangeiros impulsionaram a expansão territorial para o interior do Brasil. O chamado período pombalino, que compreende os anos de 1750 a 1777, quando o ministro de Estado português, Marquês de Pombal, implementou inúmeras melhorias do Império. A partir do século XVII, o Iluminismo, movimento filosófico surgido nesse período, influenciou mudanças não somente no seu berço, a Europa, mas em algumas outras regiões do mundo que estavam sob o domínio europeu naquele momento. Em linhas gerais, os iluministas defendiam a valorização da razão humana, capaz de gerar o conhecimento que levaria ao progresso. Suas ideias contestavam valores e práticas do antigo regime, como o absolutismo, que concentrava o poder nas mãos de um governante, o monarca. No entanto, no século XVIII, como estratégia para ganhar mais poder, alguns monarcas europeus na Áustria, em Portugal, na Prússia e na Rússia, por exemplo, incorporaram aspectos iluministas em seus governos, gerando o fenômeno conhecido como despotismo esclarecido. No caso de Portugal, a principal representante do despotismo esclarecido foi o ministro Marquês de Pombal, que atuou durante o reinado de Dom José em 1750 e 1777. Assim que assumiu o cargo, Pombal deu início a uma série de reformas no Império Português, o que incluía a sua aplicação no Brasil, colônia portuguesa. Um dos principais objetivos dessas reformas, para solucionar os problemas econômicos de Portugal à época, decorrentes de fatores como o Tratado de Mituim, assinado em 1703, que aumentou a dependência econômica portuguesa em relação à Inglaterra. A mineração. Durante os 2 primeiros séculos da colonização do Brasil, a atividade econômica estava relacionada principalmente com o modelo agropastoril, sobretudo o sistema de plantation desenvolvido no Nordeste, isto é, o cultivo de grandes latifúndios monocultures, como a cana-de-açúcar,
A razão para isso vinha do fato de que, ao contrário dos espanhóis que encontraram com maior facilidade outras fontes de riqueza, como metais preciosos em suas colônias americanas, no Brasil a obtenção de lucros com pedras e metais preciosas só ocorreu no século XVIII, via de prospecção no interior do território. As condições para o desenvolvimento da mineração no Brasil foram dados pelo processo de desbravamento do interior da colônia operado pelas denominadas entradas e bandeiras, que consistiam em expedições armadas que saíam da capitania de São Paulo rumo ao sertão, com o objetivo de apresar os índios, destruir quilombos e encontrar metais preciosos. No ano de 1696, uma dessas expedições conseguiu encontrar jazidas de ouro na região montanhosa de Minas Gerais, onde teve início a ocupação do Vale do Ouro Preto. Nessa e em outras regiões de Minas, e depois em Goiás e no Mato Grosso, o ouro inicialmente era encontrado em forma de aluvião, um tipo de sedimentado do metal solvido em depósitos de cascalho, argila e areia. Logo em seguida, começou a ser a exploração de rochas localizadas nas encostas das montanhas, empregando-se a técnica conhecida como grupiara. Grandes sistemas de prospecção foram construídas desde as escavações de encostas até canais de drenagem e ventilação. A exploração do ouro em Minas desencadeou uma grande onda migratória de portugueses e de pessoas de outras regiões da colônia no século XVII. Cerca de 30 a 50 mil aventureiros vieram em direção às minas à procura do enriquecimento. A densidade populacional aumentou sobremaneira nessa região e aumentaria ainda mais com a presença dos escravos, que, encarregados de trabalho braçal, passaram a compor a base da sociedade mineradora. Além da formação de uma nova composição social, houve também um novo sistema de fiscalização desenvolvido pela coroa portuguesa, especialmente para a atividade mineradora. Esse sistema começava com a política de distribuição das terras que eram repartidas em datas ou lotes para exploração. Cada arrendatário de um lote tinha o direito de explorar as jazidas de seu domínio desde que respeitasse o regimento dos superintendentes, guardas-mores e oficiais deputados para os animais. Para as minas de ouro, senhores, o que foi elaborado em 1702. Esse regimento criou a Intendência de Minas, um tipo de governo especial vinculado diretamente a Lisboa. A primeira resolução da Intendência das Minas foi estipular a porcentagem de tributo da riqueza obtida com cada jazida. A primeira forma de tributo foi o quinto, isto é, 20% do que era produzido na prospecção deveria ser remetido à coroa portuguesa. Entretanto, esse sistema mostrou-se muito vulnerável e passível de fraudes. Foi o que obrigou a coroa a estipular outro sistema, a da finta, que consistia na remessa de 30 arrobas anuais de ouro para a coroa. Houve ainda a criação das casas de fundição, cujo objetivo era transformar todo o ouro extraído em barras na própria colônia após ter sido retirada a quinta parte, que era remetida à coroa. Só depois desse processo, os mineradores tinham o direito de negociar a parte que lhes restava. Mais adiante, a coroa portuguesa ainda associou aos tributos um sistema de captação, que estipulava também porcentagens sobre as pessoas do minerador, como seus escravos,
Além disso, o governo português criou o sistema de derrama, uma espécie de cobrança retroativa dos quintos atrasados e de um imposto a mais a ser sobre aqueles que eram cobrados. Essas medidas acabaram a resultar em alguns conflitos coloniais, como a Revolta de Vila Rica, em 1720, e a Guerra dos Emboabas, em década de 1730. Houve ainda, em Minas, a criação do distrito diamantino, que passou a ser dirigido pela Intendência dos Diamantes. O objetivo era estabelecer o controle sobre a administração da extração de diamantes, tal como já havia sido feito com o ouro. As rebeliões coloniais, movimentos nativistas e emancipacionistas, a partir de 1650, a capitania de Maranhão começou a passar por grave crise econômica, provocada pela redução dos preços do açúcar no mercado internacional, sem condições de pagar os altos preços cobrados pelo escravo africano. Os senhores de engenho da região organizaram tropas para invadir as missões e capturar indígenas para o trabalho escravo em suas propriedades. Essa atitude provocou o protesto dos jesuítas junto ao governo português, que interveio e acabou reeditando a proibição de escravizar indígenas aldeados. Para suprir a mão de obra da capitania, o governo português criou a Companhia Geral do Comércio no Maranhão, 1682, com a responsabilidade de introduzir à região 500 escravos negros por ano durante 20 anos. Essa companhia não conseguiu, no entanto, cumprir seus compromissos, agravando a crise da mão de obra e aumentando o descontentamento dos colonos. Um grupo de senhores de engenho, liderados por Manuel Beckman, organizou um movimento para acabar com a companhia e com a influência dos jesuítas. Os rebeldes formaram um novo governo provisório. Ao saber dos acontecimentos, o rei enviou um novo governador, Gomes Freire de Andrade, que ao chegar ordenou o enforcamento de Beckman e outros 2 líderes do movimento. Guerras dos Mascates. Devido à queda do preço de açúcar no mercado europeu, causada pela concorrência do açúcar antilhano, os ricos senhores do engenho de Olinda, principal cidade de Pernambuco, em 1710, viram-se arruinados. Começaram então a pedir empréstimos aos comerciantes do povoado de Recife, Mascates, que cobravam juros bastante elevados por eles. Convencidos de sua relevância, os comerciantes do Recife pediram ao rei de Portugal, D. João V, que seu povoado fosse elevado à categoria de vila. D. João V atendeu ao pedido. Com isso, os senhores de engenho organizaram uma rebelião e invadiram Recife. Sem condições de resistir, os comerciantes mais ricos fugiram para não ser capturados. Em 1711, o governo português interveio na região, reprimindo duramente os revoltosos. Os principais líderes foram presos ou condenados ao exílio. Os mascates reassumiram suas posições e Recife tornou-se a capital de Pernambuco. O anúncio da criação das casas de fundição causou insatisfação entre os mineradores, pois consideravam que a medida dificultava a circulação e o comércio de ouro dentro da capitania, facilitando apenas a cobrança de impostos. Tal descontentamento acabou provocando a chamada Revolta de Filipe dos Santos, a Revolta de Vila Rica, em 1720.
cerca de 2.000 revoltosos, comandados pelo tropeiro português Felipe de Santos, conquistaram a cidade de Vila Rica. Esse grupo exigiu do governador da capitania de Minas Gerais a extinção da Casa de Fundição. Apanhados de surpresa, o governador fingiu aceitar as exigências, ganhando tempo para organizar suas tropas e reagir energicamente. Pouco depois, os líderes do movimento foram presos e Felipe dos Santos foi condenado e enforcado e esquartejado em praça pública. A exploração excessiva que era feita pela metrópole portuguesa teve em seus reflexos o descontentamento a partir do final do século XVII. Neste ocorreu apenas um movimento de revolta, mas foi ao longo do século XVIII que os escravos se multiplicaram. Entre todos esses movimentos, podem-se distinguir duas orientações nas revoltas e do tipo nativista e do tipo separatista. As revoltas que se encaixam no primeiro modelo são caracterizadas por conflitos ocorridos entre os colonos ou defesa de interesses e de membros da elite colonial. Somente as revoltas do tipo separatistas que pregavam uma independência em relação a Portugal. Entre outras revoltas nativistas mais importantes estão a Revolta de Beckman, a Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, a Revolta de Felipe dos Santos. São revoltas separatistas em Confidência Mineira e a Conjuração Baiana. A exploração excessiva que era feita pela metrópole portuguesa, né, e a fuga da família real portuguesa. Em 29 de novembro de 1807, às 7 horas da manhã, tinha início a longa viagem da família real portuguesa, rumo ao Brasil. Havia 2 dias que os viajantes já embarcados aguardavam a partida dos navios, impedidos pelos ventos desfavoráveis e chuvas torrenciais. A espera aumentou ainda mais a tensão e a angústia, pois as tropas francesas já estavam no território português a caminho de Lisboa. Finalmente, dando sinal de partida, os navios inflaram velas e zarparam. Quando o general francês Junot entrou em Lisboa, ainda pôde vê-los no horizonte. Ao todo, deixaram Portugal entre 10.000 e 15.000 pessoas, viajando em 16 navios. A nau Príncipe Real levava a bordo o príncipe regente D. João e sua mãe, a rainha louca Dona Maria, e os 2 herdeiros do trono, os príncipes D. Pedro e D. Miguel, e em segundo navio viajava a princesa Carlota Joaquina, mulher do príncipe regente, e 4 de suas 6 filhas. Um terceiro e um quarto navio levavam outros membros da família real. As embarcações foram escoltadas por navios ingleses durante o caminho. Entre as bagagens estavam os objetos que guarneciam os palácios reais de Mafra e Queluz, tapetes, quadros, ornamentos de paredes, móveis, louças, faqueiros, joias, cristais e etc. A bagagem incluía também o tesouro real, cerca de 80 milhões de cruzados em ouro e dinheiro, representando metade das moedas em circulação em Portugal, uma grande quantidade de diamantes extraídos de Minas Gerais, e todos os arquivos da monarquia portuguesa. Na correria do embarque, muitas caixas ficaram para trás, espalhadas pelo cais do porto. Entre elas estavam os caixotes com a prataria das igrejas e os livros da Biblioteca Real.
a prataria acabara confiscada e derretida pelos invasores franceses. Os livros, que incluíam a primeira edição de Os Lusíadas, em 1572, de Camões, antigas cópias manuscritas da Bíblia e mapas em pergaminhos, só chegariam ao Brasil mais tarde em 3 viagens. A primeira em 1810 e as outras 2 em 1811. O período joanino. Período joanino refere-se ao momento da história da colonização brasileira marcados pela presença da família real portuguesa no Brasil. Essa época específica foi iniciada em 1808, quando a corte portuguesa de D. João VI chegaram ao Brasil e estendeu-se até 1821, quando esse rei, pressionado pelas cortes portuguesas, optou por retornar para o Brasil. Durante o período, a família real portuguesa habitou a cidade do Rio de Janeiro. O período joanino começou em 1808 e se estendeu até 1821. Esse é um período importante na história do Brasil. Foi marcado pela transferência da corte portuguesa para a colônia. Com a vinda do regente D. João, sua família e um contingente de quase 15 mil pessoas entre funcionários e pessoas ligadas à corte. Criações do período joanino. A vinda da família real para o Brasil significou a criação de instituições e construções que tinham por finalidade tornar a vida da corte portuguesa melhor e melhorar a economia local. É nesse contexto que se deu a criação do Banco do Brasil, do Teatro Nacional, da Biblioteca Nacional e Jardim Botânico. Dom João também investiu na criação de estradas e aboliu a lei que proibia a criação de fábricas no Brasil. Além disso, D. João criou a imprensa real, contratou artistas franceses para retratar o Brasil, a chamada Missão Francesa. O mais conhecido, o artista francês, foi Jean-Baptiste Debré. A Revolução Pernambucana, que é os movimentos de rebeldia de 1817, foi o movimento separatista, o último que ocorreu no período colonial de caráter republicano, que aconteceu na capitania de Pernambuco. Esse movimento foi liderado pelas elites locais, porém contou com grande adesão popular, assim que foi deflagrado. Essas revoltas teve como causa direta as mudanças ocasionadas na região por causa das transferências da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Causas da Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana de 1817, assim como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, foi um movimento de caráter separatista e republicano que ocorreu no Brasil colonial. A grande diferença desse movimento para os outros dois citados foi que a Revolução Pernambucana conseguiu superar a fase conspiratória e chegou a tomar o poder local por mais de 2 meses. Esse movimento foi motivado pela insatisfação popular com péssimas condições de vida que existiam nessa época e principalmente pelas insatisfações das elites locais, cujos interesses conflitavam com os da coroa portuguesa. Essa tensão foi ampliada com a divulgação de ideias iluministas nessa região. A Revolução Pernambucana contou com os seguintes nomes como lideranças: Domingos José Martins, José de Barros Lima, Cruz Cabugá, Padre João Ribeiro, entre outros. Assim que o governo provisório foi formulado, algumas medidas foram tomadas, como a proclamação da República na capitania de Pernambuco, estabelecia a liberdade de imprensa e a liberdade de credo, os impostos criados por D. João VI foram abolidos, instituição do princípio de 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, aumento do soldo dos soldados, manutenção do trabalho escravo.
Apesar de ser um movimento de caráter liberal, as medidas tomadas pelo governo provisório visavam beneficiar muito mais as elites locais do que necessariamente promover a criação de uma sociedade justa e igualitária. A manutenção do trabalho escravo foi uma evidência disso. Já havia nesse movimento a participação de grandes proprietários que eram contrários à abolição. O progresso de independência. O processo que levou o famoso Grito do Ipiranga, em 1822, teve início com a vinda da família real portuguesa em 1808. Para escapar da sanha conquistadora de Napoleão, Dom João se aliou à Inglaterra e transferiu a corte para terras tropicais. O apoio inglês teve um preço. A primeira consequência concreta foi a abertura dos portos às nações amigas. A relação da metrópole-colônia estava transformada para sempre. Com o fim da ameaça francesa, os portugueses não escondiam sua revolta com a autonomia econômica, administrativa e política do Brasil. Estourava a Revolução Liberal do Porto em 1820, obrigando Dom João a retornar a Portugal no ano seguinte. As cortes lusitanas não se conformavam com a permanência do príncipe regente, que exigiam a volta imediata de Dom Pedro. O Brasil deveria retornar à condição colonial. Malgrado as determinações mal-vindas da Europa, as elites locais não estavam dispostas a perder suas prerrogativas e voltar a viver sob a tutela lusitana. Este meio cenário, bastante conturbado, interna e extremamente sofrendo a ameaça de invasão militar portuguesa, Dom Pedro declarou a independência. A medida foi seguida por uma série de guerras no norte e nordeste. O processo de ruptura com Portugal esteve longe de ser tranquilo. Entre março e maio de 1823, Belém registra levantes pró-Lisboa. O mesmo ocorre no Maranhão, Piauí e Ceará, onde os conflitos armados estendem-se de outubro de 1822 a janeiro de 1823. Na Bahia, as lutas desdobram-se por quase um ano. Tais embates não pararam por aí. Na verdade, tiveram desdobramentos bem mais sérios entre outras regiões e punham em xeque a dominação de duas cortes. A reengenharia política da independência implicava esvaziar a influência das cortes legislativas portuguesas, criando uma similar nacional. A medida deu certo e foi auxiliada por algumas iniciativas recolonizadoras dos constituintes portugueses. A eles devem em grande parte ser atribuído ao sucesso do Grito de Ipiranga, gesto que, se não contasse com a inestimável apoio das elites do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, passaria para a história como mais um berro inconsequente e autoritário de Dom Pedro. A independência, porém, uma peça nessas elites, um ano após ser convocada a Assembleia Constituinte, foi dissolvida e, em seu lugar, o imperador designou um pequeno grupo para redigir uma constituição digna dele, ou seja, que lhes garantisse poderes semelhantes ao dos reis absolutistas. Um exemplo disso foi a criação do poder moderador, através da qual o monarca reservava para si, entre outras prerrogativas, o direito de nomear senadores, convocar e dissolver assembleias legislativas, sancionar decretos, suspender resolução dos conselhos e províncias, nomear livremente ministros de Estado e indicar presidentes da província. O primeiro reinado, 1822-1831, depois de 13 anos no Brasil, Dom João vem de volta para Portugal em 1821,
deixando no seu lugar o príncipe regente Dom Pedro, apoiado pelos setores aristocráticos, que temiam a volta do Brasil à condição de colônia. Dom Pedro declara a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. O Brasil se torna uma monarquia. Ok, Dom João VI, né? O Grito do Ipiranga. Vejam aí no quadro de Pedro Américo, ele retrata como foi o momento. Olá pessoal, eu sou o Felipe. Dessa forma, nós tivemos aí, senhores, todo esse momento histórico, né? Como vem aí a independência do Brasil, tudo isso que a gente tem visto na nossa história. Esses foram ficando aí encravados nos nossos memória, nos nossos entendimentos, e aí vamos dando toda essa continuidade. Esse foi o nosso momento de entender um pouco mais da história. Eu agradeço a presença dos senhores, lembrando que já estamos presencialmente também, com todos os cuidados assegurados, álcool gel, máscara e tudo que nós temos aí para este momento. Aproveitem da melhor forma possível, já está lá no Classroom a apostila dos senhores, as atividades, né, já postadas para vocês darem essa continuidade. Nós estamos aí quase no final do módulo de História. Preparem-se, façam todas essas atividades, que é para contar com as notas dos senhores. Eu peço desculpas também, pessoal, pela falha final aí do nosso vídeo, né, que ocorreu, mas é esses momentos aí que infelizmente é a parte da nossa vontade, né? Às vezes o computador dá uma falhada, mas nós estamos aqui para esclarecer tudo e qualquer momento. O meu muito obrigado, agradecendo a toda a direção do IPMIL, ao coordenador Menezes, que está sempre nos apoiando, e vamos lá, senhores, garra, força e fé para chegarmos e atingirmos os nossos objetivos. Um abraço, até a próxima.